Olá, meu nome é Thiago Retz. Eu vou conversar com vocês hoje sobre a tão esperada mudança que houve na regulamentação das cirurgias estéticas da face. Vamos tentar trabalhar quais são as especialidades que vão poder fazer esses procedimentos e de que forma que isso vai alterar a vida, a dinâmica do cirurgião dentista. Pessoal, é importantíssimo falar para vocês que esse vídeo está sendo gravado no dia 22 de março de 2026 e até o dia 19 de março de 2026 vigia essa proibição da resolução 230, que era uma resolução que afirmava que nenhum cirurgião dentista poderia realizar os procedimentos de alectomia, blefaroplastia, otoplastia, rinoplastia e ritidoplastia, né, chamado facelift. Então, até 3 dias atrás eram proibidos esses procedimentos, salvo, né, se a pessoa tivesse uma autorização judicial, o que era uma exceção. Então, foi uma mudança muito grande que houve na legislação com a nova permissão que a gente vai falar nos slides seguintes. Então, até o dia 19 de março, o Conselho Federal de Odontologia, com a resolução 230, entendia que nenhum cirurgião dentista poderia realizar esses procedimentos. Aqueles que eventualmente realizassem esses procedimentos estariam sujeitos à fiscalização e até a punições, né? A gente já viu dezenas de casos de suspensões, eventualmente até discussões de cassação pelo fato do profissional fazer aqueles procedimentos e vimos também, em alguns casos até mais graves, denúncias criminais do Ministério Público baseados na resolução 230 contra dentistas. Então, dentistas respondendo por falso ou por exercício ilegal da medicina, baseado, né, de acordo com o Ministério Público, no fato de que havia uma resolução do próprio Conselho que proibia o dentista de fazer aqueles procedimentos. E essa proibição ela era geral, ou seja, mesmo que o profissional fosse bucomaxilo, especialista em harmonização orofacial, ou já tivesse uma pós-graduação em cirurgia estética, porque havia, né, uma série de pós-graduações em cirurgia estética, ainda que a especialidade não fosse reconhecida até o dia 19 de março de 2026, mesmo que ele tivesse essas qualificações, ele não seria permitido a ele fazer esses procedimentos. E como que essa mudança começou a acontecer? Ela começou a acontecer, pessoal, com a resolução 283, que ela veio já no dia 19 de março, então, sim, até o dia 19 era proibido, de repente, essa resolução 283, ela apareceu e, basicamente, ela teve o papel de revogar a resolução número 100 de 2010 e também a 63 de 2005. Na verdade, ela revogou alguns dos artigos da 63 de 2005 e um dos artigos, que é o 43, no meu entendimento mais importante, porque ele proibia que o bucomaxilo fizesse cirurgias estéticas. Então, vejam só, salvem esse artigo aqui, porque ele parece assim, ele está até passando despercebido por uma série de pessoas, mas ele é importantíssimo, porque a resolução 283, que é a mais simples de todas as 4 que foram editadas nos dias 19 e 20 de março, ela foi bastante inovadora, ao afirmar que o cirurgião bucomaxilofacial está agora autorizado a fazer cirurgias estéticas, e não apenas mais estético-funcionais do aparelho mastigatório, como tradicionalmente foi, né, na bucomaxilo. Então, essa resolução 283, que está passando despercebida, ela é importantíssima, porque ela excluiu, ela revogou a proibição de que o bucomaxilofacial realizasse cirurgias de caráter puramente estético, como é o caso daquelas da 230. Então, isso aqui talvez não esteja sendo analisado por muitas pessoas, mas já é um fortíssimo indicativo, como a gente vai falar no final, de que o bucomaxilo estaria, sim, autorizado a fazer as cirurgias da resolução 230. E, em seguida, veio a resolução 284, que é a segunda resolução. Então, veio a 283, depois veio a 284, assim, em questão de minutos ou poucas horas, né? A 284, ela trouxe uma inovação, não uma inovação, mas ela, né, trouxe uma clareza maior ao dizer que o cirurgião dentista, a área anatômica da sua atuação é a região da cabeça e do pescoço, e que ele pode fazer todo e qualquer procedimento que ele tenha aprendido em cursos de graduação ou de pós-graduação. Isso também é uma parte muito importante e vai servir como justificativa para lá na frente a gente entender que o bucomaxilo pode fazer os procedimentos da 230. Isso aqui é interessante também,
Porque na resolução 230, apesar dela, né, em 2020, proibir a realização dos procedimentos, ela falava que a região da cabeça do pescoço era a área anatômica do cirurgião dentista. E aí, por conta disso, havia um conflito entre a 230 e a 176 de 16. Porque a 176 de 16 falava que a área anatômica do cirurgião dentista não era a cabeça e o pescoço. Era uma área mais restrita, que era superiormente ao osso ióide, até o limite do ponto naso e anteriormente ao tragus, né? Então, a 176 de 16, que era uma resolução muito criticada, ela tinha uma área anatômica menor do que a cabeça e o pescoço. Então, a resolução 284, ela tem um papel muito importante nessa retomada das cirurgias estéticas da face, porque ela reafirma que a área anatômica é a área da cabeça e do pescoço, essa é a área que pertence à odontologia, assim como a 230 falava. Só que a 230 falava, apesar de estar na área anatômica da odontologia, esses procedimentos são proibidos. Então, assim, é mais uma importante reafirmação essa da resolução 284, porque ela fala, olha, é a área da cabeça e do pescoço e que qualquer profissional que tenha aprendido qualquer procedimento na graduação, na pós-graduação, vai poder fazer. Então, a gente está vendo uma série de inovações que são importantíssimas. Vem uma terceira resolução, também horas depois, que é a 285. E ela é muito importante. Talvez, assim, todas tiveram seu grau de importância, mas a 285 ela vem firmar uma estaca num ponto que a gente classifica como crucial, que ela vai dizer que, finalmente, os procedimentos da resolução 230 estarão permitidos aos cirurgiões dentistas. Então, pela primeira vez, né, desde 2020, a gente tem oficialmente o CFO falando que os procedimentos da 230 podem ser realizados pelo especialista em cirurgia estética orofacial e também aos especialistas em harmonização orofacial e em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Então, a resolução 285, ela derruba de uma vez a regra de que a 230 proibia esses procedimentos, que ela, no parágrafo único, ela fala que essa proibição de fazer esses procedimentos não se aplica aos especialistas em cirurgia estética da face, nem ao especialista em harmonização orofacial, nem ao especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Então, ela já traz essa inovação e ela já afirma um posicionamento que a gente vai ver que é um posicionamento muito importante, né? Então, essa terceira resolução, ela oficialmente autoriza a prática dos procedimentos, mas não para todos os profissionais. Ou seja, aquele que não é buco, aquele que não é ROF, aquele que não é especialista em cirurgias estéticas orofaciais, não está permitido. Então, o generalista não pode fazer, o implantodontista não pode fazer, o ortodontista não pode fazer os procedimentos, né? São essas três classes de especialidade. E aí vem a quarta resolução, que é a última resolução que a gente vai abordar diretamente nessa aula, e ela é, assim, a mais complexa, a que tem um texto mais extenso, né? E ela vai criar a especialidade da cirurgia estética orofacial. Havia muita discussão nesses últimos anos, na verdade, se seria uma habilitação, se seria uma especialidade, se estaria vinculada a bucomaxilofacial. Então, a gente viu com a 286 que é uma nova especialidade. Então, foi criada a especialidade da cirurgia estética orofacial com a resolução 286 e ela é do dia 20 já. As outras três foram do dia 19 de março. A 286, ela já é do dia 20 de março. E o que essa resolução representou? Ela criou, então, essa nova especialidade e ela vai falar que essa nova especialidade ela vai poder ser registrada pelo profissional que venha a cursar a especialização em cirurgias estéticas orofaciais. Então, quem cursou antes não serve, pessoal. Essa resolução falou, quem cursou antes, isso aí não tem utilidade para fins de registro. Ou então ela vai permitir o registro também para quem tenha feito, quem tenha, né, registro de harmonização orofacial, registro de bucomaxilo, tem que ter os dois, e a prática por pelo menos 3 anos dessas duas especialidades, e também que faça o requerimento em até, 60 dias a contar dessa resolução. Então, critérios.
ou você faz agora a especialização em cirurgias estéticas orofaciais, ou você já tem o registro em ROF, já tem o registro em bucomaxilo, comprova que praticou nos últimos 3 anos e requer em 60 dias. Aí você também vai poder se tornar um especialista em cirurgia estética orofacial. Ou a última opção é você ser aprovado na prova de título. E aí você tem que ser ou especialista em ROF ou especialista em bucomaxilo para você poder fazer a prova de título. A gente não tem detalhes dessa prova de título ainda, porque ela vai vir a ser regulamentada no futuro. A gente espera que nos próximos meses saia essa regulamentação. Então, para você se tornar especialista, tem esses 3 critérios. Mas cuidado, porque uma coisa é ser especialista, outra coisa é poder fazer. A gente vai ver, né? A gente já viu um pouquinho, mas a gente vai ver que para você fazer esses procedimentos, você não precisa ser especialista em cirurgia estética orofacial. Se você for bucomaxilo, se você for ROF, e você tiver aprendido isso na grade curricular do curso que deu origem ao seu registro, você estará autorizado para fazer. Mas esse raciocínio não é tão claro. Por qual motivo? Existe uma confusão, fruto de uma técnica de redação confusa, uma técnica de redação talvez não acertada do Conselho, que tem gerado muitas dúvidas. Porque se na resolução 284 e 285 fica razoavelmente claro que os procedimentos da 230 podem ser feitos por bucomaxilo e especialistas em harmonização, a resolução 286, ela vem falar que quem vai fazer esses procedimentos é o especialista em cirurgia estética orofacial. Ela não vai falar aqui do bucomaxilo e do especialista em ROF. Então, vejam que existe assim, uma espécie de um conflito. Se a 286 fala que esses procedimentos serão feitos pelo especialista em cirurgia estética orofacial, e a 285, que foi a resolução que saiu logo antes, fala que ela pode ser feita pelo especialista em cirurgia estética orofacial e também pelo ROF e também pelo bucomaxilo com especialidade registrada. Então, a gente tem um conflito entre essas regras e esse conflito, infelizmente, ele vai gerar algum nível de insegurança jurídica. É essa confusão, né, que já devem ter ouvido falar, sobre essas resoluções, ou seja, elas, a princípio, elas têm uma colisão, um conflito entre as regras delas, ainda que elas tenham sido publicadas mais ou menos no mesmo período. A 286, então, ela não fala de bucomaxilo de ROF que estariam autorizados a fazer esses procedimentos. Ela não fala, ela fica silenciosa nesse aspecto, né? E aí, qual que é o entendimento que eu entendo correto? Primeiro, pessoal, existem várias formas de se interpretar, e a interpretação, que é aquela que é mais recomendada, é a interpretação sistemática, que é você pegar o conjunto de resoluções e ver aqueles pontos que elas têm um elemento comum entre elas e fazer a chamada interpretação sistemática, né? Que você analisa o conjunto, né, o combo de resoluções, para você ver os pontos em comum que elas têm e qual que é o espírito daquela legislação. Então, dentro da interpretação sistemática, a conclusão que se pode chegar, e não há caminho para outra, é que esses procedimentos, a rinoplastia, a blefaroplastia, a otoplastia, a ritidoplastia, né, os liftings, eles podem ser feitos tanto pelo especialista em cirurgia estética orofacial, quanto pelos especialistas em bucomaxilo e ROF, desde que, nesse último caso, os especialistas em bucomaxilo e ROF tenham aprendido direto ou indiretamente esses procedimentos no curso que deu origem ao registro de especialidade. Então, respondendo de uma forma mais clara, Tiago, eu sou o bucomaxilo, eu posso fazer os procedimentos da 230? Sim, desde que você tenha, primeiro, sua especialidade registrada e você tenha aprendido esses procedimentos no curso que deu origem ao registro da sua especialidade. Tiago, eu sou o ROF, eu posso fazer esses procedimentos? Sim, desde que no curso que levou ao registro de ROF para você tenha aprendido direto ou indiretamente esses procedimentos que deram origem ao registro da especialidade. Pessoal, esse é o meu entendimento, o entendimento que eu entendo que tem que prevalecer. Essa aula, o objetivo é traçar um panorama,
haverá outras aulas de outros assuntos referentes a essas resoluções também. Fiquem atentos que esses conteúdos serão disponibilizados para vocês. Um abraço.